no coração de toda a terra, a restauração. Pelo profeta Manaus AM, Sorocaba SP, do Brasil sendo restaurados pelo profeta Bolsonaro e Lula guiados. Bolsonaro e Lula guiados pelo profeta. Quem vencerá? O profeta com PH e a lei de Sião. Olha só, o cetro, a lei de Sião tá aqui, ó. E a lei de Sião é o cetro de ferro para Cristo, Filho do homem ressurreto por Deus, sobre o mesmo reinar, governar, reinar, governar e julgar com justiça e o correto juízo de Deus, sobre o mesmo, a toda a terra. Rapaz, não é fácil não. Sai daí, demônio. Pelo profeta etíope ressurreto. Bem, conforme vocês podem ver, e ouvir a voz do Espírito de Deus sobre mim, por meu intermédio, essa igreja de Cristo, o corpo, a igreja é de Cristo. O corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Vale ressaltar que a igreja, o corpo é de Cristo. A igreja, o corpo, não é do Edir Macedo, não é de qualquer um que se diz pastor ou pastora, até porque prestem bem atenção, nenhum dentre todos que se dizem ou se auto-intitulou profeta, profetisa, discípulo, apóstolo ou pastor de Deus para a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, verdadeiramente o é. Por quê? Porque nenhum dentre todos os vagabundos ou vadias da religião ou da política que se dizem pastores, ou pastoras, nenhum deles pode perdoar pecado, nenhum deles pode salvar, nenhum deles pode batizar ou ainda santificar e purificar os seus escolhidos, como isto, o Filho do Homem ressuscitado por Deus sobre o mesmo em nossos dias. Então, para você infame, impostor, ladrão e usurpador, que se diz pastor ou pastora de Deus, você é um miserável, você não consegue se salvar, você não consegue salvar a si próprio. Mas Cristo, o Filho do homem ressurreto por Deus, sobre o mesmo em nossos dias, esse sim, não só tem o poder e a autoridade para perdoar pecados, conforme o Senhor Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos atrás veio para os seus, mas foi rejeitado, condenado, morto e assassinado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, para você, o mísero pecador que ainda permanece no pecado da transgressão e da desobediência, ou ainda da violação da lei, da palavra e do sábado da criação, você nada mais é do que um impostor, um ladrão, um usurpador. Por quê? Porque todos vós se dizendo
pastores ou pastores de Deus, o corpo de Cristo, são na verdade, ministros do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano manifestado em todos vós. Por quê? Por quê? Porque não são pastores de Deus para esta igreja de Cristo, o trigo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Simplesmente porque você não pode perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado aqui na terra, conforme determina a imutável, indivisível palavra de Deus, só quem pode perdoar pecado é o Filho do Homem. Diga-se, o Filho do Homem ressurreto. Porque até então, essa ressurreição de Deus sobre Cristo, o Filho do Homem, nem mesmo o Filho do Homem, conforme prometido pelo próprio Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás, na mesma condição de vocês, o Filho do Homem estava morto espiritualmente. Porém, aprove ao Criador, ao único Deus vivo e eterno, sobre mim, ou ainda sobre o mesmo, ressuscitá-lo, para que ele viesse receber o poder e a autoridade, não só para perdoar pecado, mas também salvar ao seu corpo, a sua igreja, o trigo, ainda no deserto, em nossos dias. Por essa razão, volto a repetir. Você, vagabundo ou vadia da religião ou da política, como um todo em geral, porque se dizem pastores ou pastoras ou ainda ministros, da palavra, ministros de Deus para a igreja de Cristo, você não passa de um mentiroso, de um impostor, de um ladrão, de um usurpador. Por quê? Porque o verdadeiro pastor de Deus, o último Adão, o último profeta de Deus para esta igreja, para o corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, Cristo, o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecado aqui na terra. Você não tem esse poder ou autoridade para perdoar pecado de ninguém, nem mesmo teu. Você não tem poder ou autoridade para salvar o corpo, a igreja de Cristo. Imagine a você que está na desgraça, que está na miséria, que é um pecador miserável, violador e transgressor da lei, da palavra e do sábado. Então você não passa de um filho das trevas, de um filho, você não deixa de ser um filho do diabo e de Satanás, que se fazendo anjo de luz, é filho das trevas. É filho das trevas. Pergunte ao vosso pastor, pergunte ao vosso pastor se ele tem poder de perdoar pecado. Se não tem poder, se não tem poder de perdoar pecado, não é o pastor de Deus para a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Pergunte ao vosso pastor, a vossa pastora, ao vosso ministro da palavra, se ele tem poder e autoridade não só para perdoar pecados, ou ainda para salvar o corpo de Cristo. O corpo, a igreja de Cristo, não é da igreja católica, não é do suposto ou pseudo Papa Francisco. O corpo, a igreja de Cristo, não é do Edir Macedo ou Odomiro Santiago. O corpo é de Cristo e só quem poderia reger ou comandar ou ainda santificar, purificar, preparar e selar seus escolhidos de toda a terra seria o próprio Cristo, o Filho do Homem. O Filho do Homem ressurreto por Deus sobre o mesmo em nossos dias. Portanto, vou levantar a placa. Nação cujo... Feliz é a nação cujo Deus e o seu Cristo é o Senhor. Isso ainda não aconteceu. Não aconteceu.
está por acontecer agora em nossos dias. Feliz, olha só, é o profeta. Já raiou a divina luz de Cristo Jesus. Ouve o som, sente. O Brasil será a segunda casa. O Brasil, Sião, será a segunda casa, a eterna glória do Deus vivo e eterno, por meio de, pelo profeta. Profeta com PH é diferenciado. É diferenciado, baby. É diferenciado. Diferente dos falsos profetas e anticristos, falsos pastores, da religião e da política como um todo em geral, no Brasil e no mundo inteiro. Tá aqui, ó. Vou levantar a placa. Profeta. Tá aqui a lei de Sião, o cetro de ferro. A lei de Sião, o cetro de ferro. A lei de Sião, o ser do Deus vivo, o evangelho eterno, é para santificar, é para purificar, é para selar, é para preparar aos seus escolhidos, aos escolhidos de Deus, sobre Cristo, por meio de Cristo, o Messias etíope. Aí está. Messias etíope. Vou levantar a bandeira. Vou levantar a bandeira. Vou levantar a bandeira. Jaruski. Zaraicil, Zapaibeiro, Urá, Urá. Pelo profeta, dos seus escolhidos, do mundo inteiro, 2024, 25, 26, pelo profeta, pelo profeta, o profeta é tremendo, profeta com PH, jamais se esqueçam. Bem, vamos lá, profeta, olha só, profeta, 2024, 2025 e 26, para a prisão de Sataniba, para a prisão de Satanás, né? Com a restauração do reino de Deus por 1000 anos. Essa é a hora de bater prints. Essa é a hora de bater print. E atrás? Tá aí, ó. Olha só. As duas casas de Sião. As duas casas de Sião, a nova Rússia celestial de Cristo, Jesus Sião, né? E a Etiópia. E a Etiópia, chora não, maninha. Chora não, maninha. Papai vai botar com gozo. Olha só. As duas casas de Sião. Pelo profeta, as duas casas de Sião. As duas casas de Sião, maninha, Etiópia, as duas casas de Sião. Não é e jamais será as duas casas que foram para a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Lembrem-se, houve uma troca, uma mudança de lei, houve uma troca, uma mudança de território, né? Trocou-se a terra de Israel pela terra de Emanuel, tá? Mudou-se também o sacerdócio, mudou-se também o idioma. O idioma foi mudado. Houve uma mudança, uma troca de lei, de sacerdócio, de território, de língua ou de idioma e até de língua, né? O antigo idioma hebraico ou aramaico foi substituído por este idioma de Deus sobre Cristo, o Filho do homem ressurreto pelo Senhor sobre o mesmo em nossos dias. Resumindo, na volta ou no retorno, no repouso do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre Cristo, o Messias etíope ressurreto,
Ele não haveria de falar aos seus escolhidos de toda a terra por meio do idioma aramaico ou hebraico. Por quê? Porque houve uma mudança, né? Havendo-se uma mudança de lei e de sacerdócio, consequentemente houve uma mudança de território, né? Consequentemente houve uma mudança de idioma. Pasmem, pasmem. As duas casas de Sião, na terra de Emanuel, porque houve uma troca, né, de território, houve uma troca da terra de Israel para a terra de Emanuel, o Brasil, né, o monte de Sião, esse santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor, né, do Senhor sobre Cristo, o Messias etíope ressurreto. Houve uma troca, um câmbio de tudo. Inclusive as duas casas de Sião jamais foi e será as duas casas de Israel. Apresento-vos as duas casas de Israel, de Sião, que Israel já era, baby. As duas casas de Sião, né, não é e nem será as duas casas de Israel. Israel é obra passada. Houve uma troca. Se houve uma troca de sacerdócio e de lei, porque a lei judaica, a lei de Moisés foi trocada, foi substituída pela Torá de Cristo. Cristo é superior a tudo e a todos. E agora, esse Cristo manifesto em vida, em carne e osso, né? Ele é soberano, Senhor e Rei sobre toda a terra. Então, a Torá de Cristo substituiu a Torá de Moisés, né? A casa de Emanuel, a terra de Emanuel, substituiu a terra de Israel. A lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, a Torá de Cristo Jesus Sião, né? A Torá de Moisés foi substituída pela Torá de Cristo. Então não adianta permanecer no antigo acordo, na antiga aliança. Agora é uma nova aliança. E as duas casas, feliz é a nação cujo Deus e o seu Cristo. Feliz é a nação dos seus escolhidos. 4, 25 e 26. É o profeta. Dá para ouvir aí? Tá dando para ouvir? A melodia, o hino verdadeiro, olha só. Pelo profeta. Tá todo mundo esperando um Messias de Israel. Já era, não tem, né? Tá todo mundo esperando, principalmente a casa apóstata, né? Os judeus assassinos e sanguinários, né? Assim como os cristãos. Os cristãos estão no mesmo caminho da maldição e da perdição eterna. Do Brasil estão sendo restaurados pelo profeta. Lula ou Bolsonaro entrou, Lula ou Bolsonaro, quem vencerá? Porque querendo ou não, Lula está no poder e ele pode fazer a diferença. Como?
assinando ou ainda aprovando e sancionando a lei de Sião. Mas o outro que está inelegível também ainda tem bastante poder junto ao Senado, junto ao Congresso, né, à Assembleia Legislativa. O Bolsonaro pode estar morto ou inválido para se candidatar em 2026, mas ele ainda tem força política no Senado, né? Porque tem senadores a seu favor, tem também deputado federal, né? Deputado federal a seu favor no Congresso. Então quem vencerá, Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? Guiados pelo profeta, porque até então toda a terra estava sem o verdadeiro profeta de Deus para os guiar à verdade e à vitória eterna. Agora já tem. Por essa razão é que neste hino, pelo profeta etíope ressurreto de toda a terra, pelo profeta, pela lei de Sião. Pelo profeta, Brasília DF, Manaus AM, Sorocaba SP, Fortaleza Ceará. Agora sim vai acontecer o verdadeiro avivamento desta igreja do corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. A cada rato, né, pelos falsos profetas e anticristos de toda a terra, se eu não me engano foi em 2000 e nós estamos em 2024, se eu não me engano foi em 2023 ou 2022, né? Satanás, o espírito da corrupção, né? O espírito do diabo e da mentira e do engano, nos Estados Unidos, supostamente levantou um avivamento, um reavivamento da igreja. Olha só, mas tudo mentira. Tanto é que de lá para cá a igreja já estava morta e permanece morta. Agora não. Pelo verdadeiro profeta do Deus vivo, a coisa vai andar. Pelo profeta. As duas casas de Sião. Chora, bebê. Chora e clama. Porque não tem mais volta. Olha só. As duas casas de Sião. A nova Rússia celestial, ao fundo, né? E aqui à frente, olha só, a nova Etiópia celestial. Essa é as duas casas de Sião. As duas casas de Sião. Mas quem é Sião em nossos dias? O monte de Sião é o Brasil, a verdadeira terra de Emanuel. De onde o Senhor fez nascer ou brotar dessa terra de Emanuel o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, né? O verdadeiro Messias do Senhor em nossos dias. Então, as duas casas de Sião em nossos dias, pelo verdadeiro profeta do único Deus vivo, né? As duas casas de Sião, olha só, a Etiópia celestial de Cristo. Etiópia, vocês não esperavam por isso, olha. Vocês não esperavam por isso. Porque se o filho da perdição, prestem bem atenção nas profecias reveladas do Senhor sobre mim por meu intermédio, porque se o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel se vê, né,
Se o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, se acha protegido, se acha protegido pelos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, como os Estados Unidos, né? A França, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, é esse Deus das fortalezas, da fortaleza ou das fortalezas, que dão proteção a esse anticristo, o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel. Logo, se o filho da perdição, entre aspas, tem toda essa proteção de Satanás, o espírito da corrupção no Brasil e no mundo inteiro, por meio dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, Inglaterra, Itália e França, porque o Filho do Homem, o verdadeiro Cristo do Senhor Jesus, não pode convocar a Rússia e a Etiópia como seus aliados para destruir toda essa violação, para acabar com toda essa falta de respeito, para destruir, acabar com toda essa transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Em que o filho da perdição é melhor do que o filho de Deus em santidade, em verdade, espírito e justiça em nossos dias, é melhor. É melhor. Por essa razão é que a união já passou, agora é Rússia. A Rússia celestial de Cristo. A Rússia celestial de Cristo. Acabou o som. O som terminou. Vou já colocar novamente. Que isso, né, ativa os neurônios. Então, ninguém fala, né? Ninguém fala deste filho da perdição, o anticristo do Estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ninguém fala que ele tem essa proteção de Satanás por meio dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo. Mas se o Cristo, o verdadeiro, o Filho do Homem ressurreto por Deus, diz que as 2 casas de Sião a Rússia e a Etiópia, aí todo mundo, né? Todo mundo vai condenar. Como pode? O Filho do Homem, ressurreto por Deus, né? Ressurreto por Deus, dizer que as 2 casas de Sião, né, na terra de Emanuel, o Brasil, é a Rússia ou a Etiópia. Em primeiro lugar, não devo satisfação e nem favor para ninguém. Né? E o que eu tenho a dizer para todos vós, transgressores, violadores, desobedientes da lei, da palavra e do sábado da criação, é o seguinte: não foi pelo amor, será pela dor. Porque, faço uma questão a vocês, idólatras, hipócritas, a favor, cúmplice ou ainda aliados desse Estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, faço a seguinte questão. Quer dizer que Israel, esse Estado latrocida e genocida, que até hoje não respeita e nem obedece a acordo ou tratado nenhum, que até hoje não obedece e não respeita a lei do Pai, a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas tem conluio, é comparsa, é cúmplice das 7 cabeças, os G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, é quem fomenta
é quem fomenta, é quem apoia, né? O latrocínio, o roubo e a usurpação da nação pecaminosa de Israel. Então, por que Deus me levantou? Por que Deus me ressuscitou conforme Deuteronômio 18, 15 e 18? Porque não foi por amor que Israel, né, ou a igreja de Cristo, até os dias de hoje vem obedecendo ou cumprindo a lei de Deus. Não foi por amor, mas será pela dor. Será pela dor. Vai ser pela dor. Vai ser pela dor. Israel não quis conhecer ou reconhecer ao Senhor pelo amor. Então vai ser pela dor. Vai ser pela dor. Agora eu pergunto a todos vós, latrocidas e genocidas, cúmplices e simpatizantes deste Estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Eu questiono a vocês. Quer dizer que Israel, né, como o anticristo ou filho da perdição, tem os seus aliados, que são as 7 cabeças, 5 e 2, 7. As 7 cabeças, porque Israel ou Jerusalém está sentada em cima da ONU. Quem é a ONU? A ONU é o quarto animal político mundial de todos os tempos. Anteriormente a 1943, anteriormente a 1945, nunca houve, e depois disso nunca haverá, né, um órgão tão poderoso como foi ou ainda se encontra a ONU. Por quê? Porque a ONU foi quem deu vida a este renovo bastardo, né, deste filho da perdição, do Estado latrocida e genocida, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então Israel, né, eu fico sorrindo, eu entro, não sei nem em que tipo de estado, quando vocês, vagabundos e vadias da religião, da política como um todo, né, ficam dizendo, ai, domo de ferro, ai, é a proteção de Deus, proteção de Deus nada, cara. Proteção de Satanás. Por quê? Porque é os Estados Unidos, é a Alemanha quem fornece todo o armamento pesado para que Israel continue ou permaneça na transgressão da lei, que é assassinando e roubando em nome da palavra de Deus. Então, se Israel que se fez ou se tornou no filho da perdição, se a Jerusalém de baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, o velho mundo ou velho continente, fez aliança, e é ela quem comanda as 7 cabeças da ONU, o que fazer o Cristo, o Filho do Homem ressurreto por Deus em nossos dias? Porque nenhum dentre todos vós, me refiro ao Estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, e me dirijo principalmente, né, a igreja, o corpo de Cristo, o trigo, todos são covardes, latrocidas e genocidas, seja diretamente ou indiretamente, porque apoiam, fomentam, vocês sustentam as atrocidades da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, este anticristo e o filho da perdição. E agora Deus me exaltou, me abriu os olhos, né? O Senhor me levantou ou ressuscitou, conforme ele fez promessa ao profeta Moisés, né? Naquela época ele iria me levantar nos dias de hoje, me levantar e ressuscitar, antes mesmo de ressuscitar a igreja, o corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. E daí
depois que Deus me levanta ou me ressuscita espiritualmente, antes de ressuscitar a igreja, eu vejo toda essa merda sendo cometida ou acometida, não só pelo filho da perdição, mas pelo próprio trigo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que está apoiando e fomentando toda a desgraça e a miséria, né? Toda a desgraça e a miséria, né? Em nossos dias. Em nossos dias. Então, filho da perdição, o anticristo, né? Feito alianças com muitos, né? Eu não preciso fazer aliança hipócrita, corrupta, idólatra, terrorista ou assassina. Por essa razão é que a nova Rússia celestial de Cristo Jesus Sião, por essa razão e motivo é que a nova Etiópia celestial de Cristo Jesus Sião, né? Ainda não são, serão as duas casas de Sião. Serão as duas casas de Sião. Por quê? Porque não foi pelo amor. Não foi pelo amor, então será pela dor. Então será pela dor. Pela dor. Será pela dor. Beleza? Ok. Já vai tarde, ainda tá aí ainda. Aí não quiseram bacolo. Então vem a espada. Isso, correto. Eu só não entendi, eu não compreendo o que é bacolo, cara. Bacolo, não sei o que é. Bacolo? Bacolo? Aí... não quiseram bacolô ou báculo, então vem a espada, beleza. Então é isso, entendeu? Olha aí, ó, tem gente preocupada com minha barba aqui. Alguém cancela? Não, pô, não pode cancelar, pô. Não pode. Não pode, animal irracional, não pode. Olha, esse aí manja, eu tô fora, mas não que guarda a espada. Bem, se o sentido é esse, meu brother, então sou eu mesmo que tenho uma espada, tá entendendo? Deixa eu voltar aqui no que ele disse aqui. Não quiseram báculo, não sei nem pronunciar, olha. Às vezes eu me pergunto, né, por que o Criador escolheu um donkey como eu, ó. Porque o rapaz aqui parece que ele manja, né, de português, né? Quiseram bacolo, então vem a espada. Não sei se é a espada, porque o montagem o quê? Montagem Massal. Deve ser parente do Pablo Massal, o sobrenome do Massal. Não quiserem bacolo, né? Se fosse pela espada, então vem a espada, claro, né? Mas aí aqui embaixo ele colocou que guarda a espada. Isso báculo. Agora ele já escreveu báculo ou baculo, né? Não, báculo, tem um acento aqui. Agora que ele escreveu correto também. Mano, quem é você? Ou fica aí ou sai fora, tá entendendo? E tu vai descobrir, tá entendendo? Aliás, tanto faz tu ficar como sair fora, como tu estás morto espiritualmente. Aquele que está morto espiritualmente, cara, é o seguinte, está vazio do Espírito de Deus. E aquele que está vazio do Espírito de Deus,
O Espírito de Deus sobre mim vai falar e tu jamais, ou jamais compreenderá. Jamais compreenderá. Então, tanto faz tu ficar aí como não, tá entendendo? Porque tu vem me fazer essa pergunta aí fica... É o tal do Bruno Holanda, né? Agora, em relação ao que montagem massal, né? Pois é, então demora aí mais um pouquinho que aí eu vou voltar a falar. Tá entendendo? Demora aí mais um pouquinho que eu vou voltar a falar. Tá bom? Beleza. Então é isso, gente. Então, para começar, tu sabe o que significa aí o perguntante? Perguntador, perguntante. Tu sabe o que tá ali atrás ali? Hã? É a bandeira da nova Rússia celestial de Cristo, Jesus Sião. Entendeu? Não compreendeu? Aí eu vou te dizer, essa aí é uma das duas de Sião. Hã? Essa aí é uma das duas casas de Sião. E essa outra bandeira aqui, essa outra bandeira é uma das duas casas de Sião. É uma das duas de Sião. Compreendeu? Não vou repetir não. Tá entendendo? Porque para quem está morto espiritualmente, está vazio do Espírito de Deus. E só serve para criar confusão ou fazer pergunta idiota, como essa que você fez aí agora. Como essa que você fez aí agora. Então eu vou estar respondendo a idiotas que estão mortos em espírito e em verdade, que estão mortos em espírito e em verdade e permanecem rejeitando, desprezando a verdade absoluta do único Deus vivo sobre mim por meu intermédio. Batam mais cabeça não, doido. Batam mais cabeça não. Olha só, vou apresentar isso aqui, ó. Profeta, com PH. Aí tá a lei de Sião, o selo do Deus vivo, o evangelho eterno para selar, santificar, purificar e preparar aos seus escolhidos de toda a terra. Profeta, 2024, 2025 e 26. Para quê? Ponto de interrogação. Profeta 2024, 2025, 2026 para a prisão de Satanás por 1000 anos, para a restauração do reino de Deus em Sião, o Brasil e o mundo inteiro. Profeta, porque até então, não foi e nem será o teu Lula, não foi nem será o teu Bolsonaro. Mas eles podem fazer a diferença. Tu sabia? Tu sabia que o Bolsonaro, ou ainda o Lula, o do Brasil, pode fazer a diferença? Eles podem fazer sim a diferença. Porém, a diferença não veio por meio de nenhum deles. Porque se a diferença, a renovação ou a restauração do reino de Deus já tivesse vindo, seja por meio do Bolsonaro, seja por meio do Lula, né? Eu nem existiria. Eu não estaria aqui, né? Mas a diferença, a renovação, né? O renovo celestial, o espiritual do único Deus vivo sobre mim por meu intermédio, essa diferença veio por meu intermédio para todos vós. Porém, vírgula, né? Porém, o Lula e o Bolsonaro ainda podem participar dessa eterna diferença. Isso mesmo. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro tanto o Lula quanto o Bolsonaro e todos vós que permanecem sendo cúmplices, né? Permanecem sendo simpatizantes,
né, de líderes políticos e religiosos no Brasil e no mundo inteiro, não só o Lula, não só o Bolsonaro, mas todos vós podem participar desta eterna diferença. Hã? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Vocês como eleitores conscientes, ainda podem participar desta eterna diferença. Né? Podem, vocês, eleitores conscientes, porque até então, os eleitores do Brasil e do mundo inteiro, né, são gados, são jumentos seguidores de guias cegos. Tanto os seguidores ou imitadores do Bolsonaro quanto do Lula, né, são seguidores e imitadores do boi zebu do Bolsonaro, ou ainda são imitadores e seguidores do, né, do pai dos burros, o Lula. Ou seja, a diferença eterna jamais veio ou viria por meio de Lula ou de Bolsonaro. Mas, mediante o Espírito de Deus sobre mim, mediante a palavra do Senhor, mediante a lei de Deus, eu confesso que a diferença, vocês podem, não só o Lula, não só o Bolsonaro, mas principalmente todos vós, eleitores, né, que tiverem agora em nossos dias essa consciência da restauração e da renovação celestial do reino de Deus em Sião, Brasil e posteriormente no mundo inteiro, vocês podem participar, né? Vocês podem participar, entenderam? Beleza. E o sonzinho parou, ó. O sonzinho parou. O som parou. Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Pelo profeta, para a salvação e o galardão dos seus escolhidos do mundo inteiro. 26, pelo profeta. 20, necessário para alcançar a fase 11. Que é isso, gente? Já começou? Recolhe 5 diamantes no prazo de 30 dias. Ih, tá difícil, ó. Aí todo mundo, se ainda existe alguém na minha live, todo mundo é miserável. Todo mundo é miserável. Aliás, falando nisso, tá entendendo? Vocês, a Malaquias 3:10, não serve para vocês e muito menos para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo que permanece em pecado, né? Aí vem a internet aqui, o TikTok me falando que tem, né? Recolhe 5 diamantes no prazo de 30 dias. Só se for no prazo mesmo de 30 dias, olha. Só se for mesmo. Esse aí é o seguinte. Vocês, eu não tô querendo nada, cara. Só tô fazendo a minha parte, né? Proclamando a verdade com justiça e correto juízo de Deus. Agora eu tenho certeza. Você não faz parte nem de Cristo. Você não faz parte do corpo de Cristo. Entendeu? Agora te digo uma coisa, ninguém será tomado por inocente, principalmente você que já ouviu a verdade absoluta do único Deus vivo sobre mim, mas não quer obedecer. E te digo, você desde já e para sempre é um ladrão, é um impostor e um usurpador. Por quê? Porque certamente se você
se você não faz parte dessa direção ou da diretoria da religião no Brasil e no mundo inteiro, você deve ser um cliente, um discípulo dessa imunda religião no Brasil e no mundo inteiro. E você não deixa de ser um ladrão, um impostor, né? Um ladrão, um impostor e usurpador. Por quê? Porque todos vós continuam roubando, agora não mais a Deus. Por quê? Porque Cristo, o Filho do Homem, é o herdeiro de tudo e de todos. Cristo, o Filho do Homem ressurreto por Deus em nossos dias, é a casa viva do tesouro. Por essa razão é que Malaquias 3,10 não serve para a igreja, para o corpo de Cristo, e muito menos para você que é membro da sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro. Ou seja, ninguém do corpo de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, ninguém do corpo de Cristo, né? Ninguém do corpo de Cristo pode solicitar ou ainda determinar, pedir ou ainda receber dízimos e ofertas pelo antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas. E muito menos pedir ou ainda solicitar ou ainda determinar pelo sacerdócio de Cristo na ordem de Melquisedeque. Ou seja, Malaquias 3,10 não é para você e nem mesmo para a igreja de Cristo, que ainda permanece morta espiritualmente. Ou seja, o trigo, a igreja de Cristo, está vazia do Espírito de Deus. Até então, o Espírito Santo do Senhor Jesus, até então, o Espírito Santo de Emanuel, somente é sobre Cristo, o Filho do Homem ressurreto. Esse Filho do Homem ressurreto, ele é a casa viva do tesouro do único Deus vivo sobre o mesmo em nossos dias. Né? Então, Malaquias 3,10 não serve para a igreja, não serve para o trigo ou ainda para o corpo de Cristo. Malaquias 3,10 serve para Cristo, o Filho do Homem, que não tem onde reclinar a cabeça. Malaquias 3,10 somente serve para o Filho do Homem ressurreto por Deus, porque este Filho do Homem é também Filho do Deus vivo em santidade, em verdade, em justiça e espírito. E esse Filho do Homem ressurreto por Deus sobre o mesmo é o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor. Mas olha as condições de Cristo, Filho do Homem, para este tempo ou época. Por quê? Porque todos vós, em vez de diminuírem e deixar que Cristo cresça, vocês estão fazendo o contrário, né? Vocês se julgam pastores, ministros da palavra de Deus e permanecem roubando e usurpando. E Cristo continua sendo diminuído por todos vós, impostores, charlatões, ladrões e usurpadores. Então, é que Malaquias 3,10 não serve para vocês, homens, né? Homens ímpios, caídos e vazios do Espírito de Deus, né? Malaquias 3,10 não serve para vocês. Malaquias 3,10 não serve para a igreja, o corpo de Cristo. Malaquias 3,10 serve tão somente para Cristo, o Filho do Homem ressurreto. Por quê? Não só porque Cristo, o Filho do Homem ressurreto, é a viva casa do tesouro
a divina sabedoria de Deus, mas também porque Cristo, Filho do homem ressurreto, é o Filho do Deus vivo e é também o herdeiro unigênito. Malaquias 3,10 não serve para vocês. Por essa razão, sabe o que vai acontecer? Eu nem deveria dizer agora. Eu nem deveria falar agora. Sabe o que vai acontecer com todos vós, impostores, ladrões e usurpadores? O que está escrito na palavra do Eterno? Que Cristo virá como ladrão. Tem sentido, é uma palavra ou uma frase de duplo sentido. O ladrão, ele vem escuso, escondido, mas o ladrão, ele vem para roubar. Mas roubar aquilo que vocês roubaram e continua usurpando até o dia de hoje. Então não se alegrem, porque tudo será tomado e sequestrado de vocês. Sério? Ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão. Ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão. Ou seja, diria para vocês, que muito embora está escrito desta forma, e essas palavras têm duplo sentido, porque o ladrão vem escuso, vem de repente, um ladrão vem sem avisar. Mas o intuito do ladrão é roubar e usurpar. Porém, o que Cristo, o Messias etíope, o Filho do homem ressurreto, vai fazer, nada mais é tomar posse de tudo quanto vocês roubaram e usurparam, seja em nome do Pai, seja em nome de Deus, seja em nome de Cristo, seja em nome do Filho, seja em nome dos servos, dos profetas, seja em nome dos apóstolos ou dos discípulos. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Não deveria, mas eu vou dar. Hoje em dia se tem a igreja Batista. Qual a origem da igreja Batista? Vocês se lembram de João Batista? Quem foi João Batista? Profeta de Deus para a casa de Israel no passado. Então, essa pseudo ou suposta igreja Batista, tem origem, o seu fundamento no profeta João Batista. Isso é um roubo, é uma usurpação em nome dos profetas de Deus. Então, o verdadeiro Cristo, o Filho do homem ressurreto por Deus em nossos dias, não só como casa viva do tesouro divino da sabedoria de Deus, mas como filho e herdeiro do próprio Criador, pelo Criador em nossos dias, a pseudo ou suposta igreja batista vai perder tudo, porque tudo não passou de uma mentira, de um roubo, de uma usurpação em nome dos servos, dos profetas. Aí vamos para a igreja universal do falso bispo de Deus, mas bispo de Satanás, que a tudo roubou e usurpou em nome de Cristo, em nome de Jesus. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Porque Cristo, o Filho do homem ressurreto por Deus, sobre mim, ou ainda sobre o mesmo em nossos dias, é a viva casa do tesouro divino do Senhor, para quem todos vós deviam entregar o roubo. Mas não querem. Eu vou entregar o roubo para esse daí? Eu vou entregar
o roubo e a usurpação para esse, não, relaxa, é só uma questão de horas, de dias, de semana ou de mês e quizás de ano, né? De ano. Por essa razão foi escrito, ou eu volto a repetir, Profeta 2024, 25 e 26. Profeta com PH 2024, 25 e 26. Para a prisão de Satanás por 1000 anos e a restauração do reino de Deus. E aí quando chegar o meu momento, quando chegar a minha hora, vocês que roubaram e usurparam, né? Além de perder tudo, ainda vai levar muito couro. Couro, não corre não. Couro miserável. Hã? Couro, eu disse couro. Couro. Feliz é a nação cujo Deus e o seu Cristo é o Senhor. Essa nação ainda não é, mas será. Essa nação vai ser de Cristo. Vai ser de Cristo. E tudo quanto vocês roubaram e usurparam, tá entendendo? Tudo quanto vocês roubaram e usurparam, vão perder, cara. Vai perder. Beleza? Aí um falso miserável aí, ó. Aí tá dando lição aí pra outro aí, ó. Olha aí, ó. Esse aí é mais um vagabundo da religião e da política que vai perder tudo, ó. Ainda vai levar um couro desgraçado, um couro. E eu vou ir, pena que couro, é um couro esse miserável. Porque já está condenado, cara. Todo aquele que ensina errado não tem mais perdão, arrependimento ou salvação. Ladrãozinho de merda, vai perder tudinho para o ladrão maior. Tá certo. Valeu, gente. Aí, reflitam, hein? Reflitam. Ainda há tempo. Faça como fez Zaqueu. Façam como fez Zaqueu. Pois é, seu vagabundo. Você não é nada. E tudo quanto tem foi roubado e usurpado. Aguarde. Relaxa, tá entendendo? Porque tu vai perder tudo, né? Porque todo aquele que ensina errado é réu de juízo e confesso, otário. Otário, babaca do Satanás, tá entendendo? E é isso, valeu? Beleza, vai. Segue o teu destino aí, ó. Enganando e mentindo. Casa, louvor do Criador, pelo profeta. Profeta 2024. Isso aí, isso aqui merece Martins, né? Igreja de hoje só pregam mentiras sobre o dízimo, e isso sendo que o dízimo pelo sacerdócio antigo, né? Pelo sacerdócio já foi revogado e extinto para sempre, né? Então, por essa razão, o miserável incrédulo, aí surgiu um outro aí, né? Não vale a pena citar o nome do amaldiçoado, né? Por essa razão é que vocês se perderam, porque não tinha profeta, né? A palavra de Deus é bem clara, Sem profeta, o povo desanda, o povo se perde, né?
Aí entrou aí mais um amaldiçoado do diabo e de Satanás, dizendo que não existe mais profeta. Beleza, então. Foi por essa razão que todos se perderam. Porque sem profeta, conforme determina a palavra de Deus, né? Sem profeta, realmente, Senhor, pelo profeta, pelo